Giro da Bola. Santos. Então vamos lá no Giro da Bola com o Gustavo Soler para arrebentar a boca do balão. Vamos lá, Soler, e o Santos buscando a Libertadores, hein? Buscando a Libertadores e muito próximo do seu novo treinador. Boa tarde pra você, craque, pro Ricardo Capriotti, pra todo mundo ligado aqui no Donos da Bola. Antes de falarmos, né, a respeito dessa 7ª vitória consecutiva do Santos na Vila Belmiro. Eu não sabia. É a 7ª consecutiva do Santos contra o Corinthians na Vila Belmiro. 21 pontos. É a 8ª contra o Corinthians de forma consecutiva com o mandante, já que teve aquela vitória no Pacaembu, também no Paulista de 2019, que depois o Santos foi eliminado nas penalidades pelo próprio Corinthians. O Santos que está em negociações avançadas com o técnico argentino Ariel Holan. Ontem, batendo papo ali com pessoas importantes da diretoria do Santos, eles passaram que esse é o principal nome e hoje terão uma reunião com o Ariel Holan. Ontem ele acompanhou o jogo do Santos contra o Corinthians pela TV para já fazer uma avaliação e agora terá essa última conversa. Só para fechar alguns detalhes, como por exemplo o tempo de contrato dele. O Santos está oferecendo um contrato de 2 anos com mais 1 ano de extensão para ele ficar aí um período de 3 anos no Santos Futebol Clube. Ele já aceitou a parte financeira, que era a situação mais complicada para o Santos, já que não tem dinheiro em caixa para fazer grandes loucuras no mercado, e o Ariel Holan trará na sua comissão técnica apenas 2 profissionais, o seu auxiliar técnico Juan Espares e o preparador físico o Facundo Peralta. De resto, os membros da comissão técnica serão aqueles que já estão no Santos. Quantos são, Soler? 2? São 2. São 2 por conta Holan da... e mais 2. por conta da situação financeira do Santos. Então ele só vai trazer o auxiliar dele, o Juan Espares, e o preparador físico, o Facundo Peralta. Então são esses profissionais. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que sabe tudo do Santos. Ele tem a noção do que é o Santos? Ele sabe que o Santos é um time de gerações, ele sabe que o time do Santos é um time de molecada, porque por sinal, me parece que ele tem 60 anos, né? Tem 5 anos a mais que eu, e são 3 times que ele dirigiu só na vida dele. Se eu não estiver errado, as informações que eu li aí. Ele sabe que o Santos é um time de criação, é um time de molecada, é um time de base. Ele tem essa experiência em relação a isso. Nos times que ele passou, ele fez isso, porque no momento que o Santos traz um argentino que já trouxe um português e que não deu certo, e que trouxe um outro argentino que deixou um legado horrível pro Santos, o Santos tem esse entendimento em relação... Como é o nome dele? Ariel Holan. Ariel Holan. Tem o Santos. H Holan, né? Isso, o H fala Holan, né? O Santos e o próprio técnico, todos têm esse mesmo entendimento. O Holan, ele começou a sua carreira nas categorias de base do River Plate. É um técnico que conhece a base. Isso, que se forjou com o trabalho de base. Legal. E essa foi a 3ª vez que Santos e Ariel Holan negociam para que ele seja o técnico do Santos. Nas 2 outras oportunidades acabou não dando certo o acordo, até porque o Santos fechou com o São Paulo da última vez, e antes foi com a negociação envolvendo até o Cuca, então, que chegou no Santos. Então é uma negociação. A forma dele jogar tem com a molecada. Isso, legal. Ele tem esse entendimento. Legal. E o Santos, quando foi ao mercado para procurar um técnico para substituir, chegou e a primeira conversa que teve com o treinador foi: a gente precisa de um técnico parceiro, um técnico que entenda que hoje... A gente não vai fazer grandes contratações, essa molecada aí você tem que botar pra jogar, você quer? Exato, e aí não falaram nem a gente não vai fazer grandes contratações. Chegaram e mandaram a real. Hoje o Santos não pode contratar. Pode ser que hoje daqui você um vai ano ter e meio, 2 Exato. Hoje você vai ter que se virar com o que tem, ajudar a revelar jogadores, e o Ariel Holan está otimista. Não é Rolan, não, é Holan mesmo. Depende do local da Argentina, onde se pronuncia. Quando ele chegar, a gente pergunta pra ele. Tem lugar que falam Rolan. Holan, então vamos por enquanto de Ariel Holan até ele chegar. Ariel. Princesa Ariel. E aí então ele tem toda essa situação onde ele entende tudo que está acontecendo no Santos. Por sinal, ele reduziu demais também a sua pedida salarial. Vai ganhar o quê? Uns 300 conto? Menos. 200 conto? Menos? 150? 100 mil? 100 mil. Parabéns. A comissão dele dá vai... uns 300 conto. Tudo ali no geral vai superar um pouco 400 mil. 400 porque tem isso, né? A taxa de câmbio por conta do dólar. Então, tá ótimo. Tá certo o Santos. Lógico que tá certo. Ele também teve... É o Jonatas Cafu. Ele também o Jonatas Cafu. A comissão técnica do Santos é o Jonatas Cafu. É isso aí. Não é? Nada contra o Jonatas Cafu, mas também nada a favor tecnicamente dele, certo? Até porque não foi ele que implorou pra jogar no Corinthians, né? Alguém foi atrás dele. Porque o dinheiro que o Santos gastou com o Cueva, com o Leandro Damião, daria pra fazer um estádio.
Sim. E aí, então, passando toda essa situação, o técnico Cuca foi questionado sobre o Ariel Holan, se conhecia o trabalho do argentino e o que ele pode esperar do Santos Futebol Clube. Então, o técnico Cuca responde a respeito do seu possível sucessor no Santos Futebol Clube. Não, eu conheço de jogar contra aquelas partidas que a gente jogou contra o Independiente naquela Libertadores 2018. Time muito ajustado, muito bom. Ele acabou de ser campeão no Chile. O legado que eu deixo, eu acho que é o ambiente que esses meninos têm aqui. Quem vier vai estar com um ambiente maravilhoso aí, onde todo mundo rema a favor, e é o que de melhor a gente tem. E esse ambiente foi muito favorável para o Santos depois da derrota da Copa Libertadores da América, onde o Cuca conseguiu fechar novamente o vestiário, onde alguns jogadores ficaram muito abatidos por conta do vice-campeonato. E depois da vitória contra o Corinthians, o Cuca fez questão de reunir todos os jogadores e membros da comissão técnica no centro do gramado da Vila Belmiro para fazer uma roda de oração e também para bater um papo, né, com os jogadores e mostrar a importância dessa vitória contra o Corinthians. E o Cuca fala exatamente o que ele conversou com a molecada. O que eu lembrei ali foi como eles estão sendo grandes em passar o momento que a gente passou em perder uma Libertadores e dali você 3 dias ter um jogo lá com o Grêmio dificílimo, o Grêmio descansado, preservado a equipe, você fazer um jogo naquela intensidade, sabe, com muitos desfalques, fazendo força de grupo. Então eu dei os parabéns para eles falando dessa gana, dessa vontade que eles têm de mostrar que podem reverter uma situação dolorosa como foi aquela da Libertadores, tendo 4 jogos depois, empatando 2 fora e vencendo 2 em casa. Então eu dei os parabéns para eles em cima disso. Então, tá aí a explicação do Cuca, da reunião que Cuca ele teve. É bom, hein, velho? Sim, é um cara que fortaleceu demais esse elenco do Santos. Você empatou 2 pontos. Você ganhou 2, 6, 8 pontos. E agora só 3 pontos do Grêmio, o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Grêmio dentro do G7, é claro, ainda existe a possibilidade da abertura de um G8 no Campeonato Nacional, mas o Santos está mirando essa 7ª colocação. Vai ter o G8, né? Não por conta se o Grêmio vencer a Copa do Brasil, ele fica com a vaga. E aí ela não abre uma outra vaga no Campeonato Brasileiro. Quem abre a vaga é o Palmeiras. Só o Palmeiras. O Palmeiras é quem abre essa vaga, porque o Palmeiras já tem a vaga da Libertadores, teria da Copa do Brasil. Mas o Santos joga com o Fluminense. Isso, joga no E o Fluminense. E o Bahia. O Santos está domingo. classificado para a Libertadores. O Santos que para esse jogo contra o Fluminense tenta recuperar Marinho e Soteldo. O Marinho saiu com dores na coxa no jogo contra a equipe do Corinthians e o Soteldo... Tempo que ele sai com dor, né? O Marinho há muito tempo ele não consegue jogar com 100% fisicamente. Normal por conta da maratona de jogos. O cara corre pra caramba, no início da temporada ele tinha uma fratura no pé, então é uma situação... Baita jogador. Que o Marinho tá convivendo com dores. E o Soteldo jogou apenas 10 minutos contra o Corinthians. Mas precisava jogar mais? Fez a jogada do gol e acabou tendo novamente uma lesão na coxa. O Aral jogou quanto tempo? O Arauz jogou um pouco mais e não fez muito. O Otero jogou quanto tempo? O Casal jogou quanto tempo? O Soteudinho, o Sub-11, o Chupetinha, ele jogou 8 minutos só. Ele não precisou jogar mais. 2 finalizações e uma delas saiu o gol da vitória do Santos. E esse gol da vitória marcado... Que poderia nem ter ficado no banco. O Cuca ainda o colocou no banco. E determinados jogadores nem ficariam. Mas o Soteldo, ele só foi pro banco porque ele tinha condições de jogar pelo menos 30 minutos. Não, mas aí... E aí jogou 10 por conta da dor. Não dá pra saber isso. Sabe por quê, Gustavo? Porque você pode jogar 30 ou 40. Eu só sei o seguinte, ele entra e sente a contusão. Sim. Ele podia entrar com 1 minuto e sentir a contusão em 1 minuto. Sentiu há 8 minutos. Então, quer dizer que a contusão não estava curada. Porque é a mesma... Exato. Certo? Ele foi muito mais na base do sacrifício. Ele foi no sacrifício. E ele entendeu isso. Olha a valorização desse moleque. E aí, na jogada da segunda finalização do Soteldo, sai o gol do Santos. Depois do rebote que o Fábio Santos não marca o Marinho encontra o Marcos Leonardo, que marcou seu 5º gol como atleta profissional e também o 1000º gol do Santos na Vila Belmiro em jogos do Campeonato Brasileiro. E o Marcos Leonardo dedicou esse gol a toda a sua família. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. O Neto já vai passar a régua aqui no Santos. Eu quero ouvir o gol do Marcos Leonardo com a narração do Ulisses Costa. Vamos ouvir aqui para a torcida do Santos, para o Marcos Leonardo, esse menino tá fazendo o gol. Vamos ouvir aqui o gol que garantiu a vitória do Peixão ontem lá na Vila Belmiro. Do campo de defesa para sair o jogando. Repare contigo novamente no campo de retaguarda. Vai pro toque de bola curta novamente o time do Santos. Tentou cruzamento para Soteldo. Ninguém marcou a entrada da área. Bateu. Vai ser golaço. Dá o tapa na bola. Cássio voltou. Marinho bateu. Toque. Gol!
Soteldo meteu no ângulo, Cássio foi lá, deu um tapa na bola, mas esse tapa a bola não vai para a linha de fundo, ela desvia bem no pé do Marinho, o Marinho bate forte, cruzado, Marcos Leonardo entra para meter no fundo da rede, para fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do jogo é do Santos, Marcos Leonardo, com emoção maior do futebol e essa emoção, Marcos Leonardo, que você proporciona a torcida peixeira, agora Santos 1, Corinthians 0, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Soler. Diz aí o detalhe do gol aí, Soler, ao vivo. Detalhe do gol que o Marcos Leonardo dedicou, né, esse gol a toda a sua família, ele que é um atleta de apenas 17 anos de idade, marcou o seu 5º gol como jogador profissional, então pra gente fechar a régua no Santos, amanhã existe a possibilidade da oficialização do Ariel Holan como novo técnico do Peixe. Hoje à tarde teremos a reunião da diretoria santista com o técnico argentino, então amanhã pode ser o dia D para o Santos oficializar esse negócio com o treinador argentino, que começa seu trabalho já no dia 28 de fevereiro contra o Santo André, mas não será no Bruno José Daniel o jogo. A primeira rodada do Campeonato Paulista será no Canindé, o Santos jogando como visitante contra o Santo André, já que o estádio do Ramalhão não ficará pronto para essa estreia do Campeonato Estadual por conta da troca do gramado. Assim como o Palmeiras, o Bruno José Daniel também vai receber uma grama sintética e por conta da pandemia não conseguiram agilizar essa obra, e aí o Santo André jogará as 3 primeiras partidas como mandante no Paulistão no Canindé, então o Santos estreia aqui em São Paulo contra o Ramalhão. Valeu, Soler! Fechando o Santos aí, fechou o Santos, parabéns ao Cuca. Ele Parabéns. É o grande craque. Cuca Ele é o grande cara. craque. É graças a ele que o Santos chegou onde chegou. É, porque ele não é graças treinador, né? Ali é gestor, né? É. Ali é a pessoa mesmo, né? Os caras E ele jogarem falou... machucado por ele, Sim. sabe? Perder Libertadores, tudo bem, mas disputar Libertadores foi muito mais importante, no meu entendimento, daquilo que o Santos vinha fazendo. Porque até então a gente falava, 4 meses aqui, você só falou de dívida. Sim. 4 meses. A gente aqui nos donos da bola. Dívida, rescisão. Babá. Aí você vai, disputa Impedimento. Libertadores, ganha uma baita de uma grana disputando Libertadores e ainda está na Libertadores. Vai estar na Libertadores de 2021, que é onde a gente está. Agora o Cuca sai super valorizado do Santos, né? Ele vai ter agora proposta de trabalho à vontade aí. Ele sinalizou se vai descansar ou se vai ter abraçar proposta aí, ou se ele ou... vai esperar os caras cair, né? Ah. Tipo, Renato pro Flamengo. Ah, sim. Não, o Atlético Ele pro Mineiro tá Grêmio. atrás do... O Atlético já tem um movimento forte Sei em Belo se ele vai pro Horizonte Atlético, não. para que ele substitua o Sampaoli, né? E aí seria uma segunda substituição do Cuca com o Sampaoli, né? Tá certo que no Santos ele pegou ainda, teve um pedacinho ainda do Gesualdo, né? Mas em tese ele substituiu ali Sei não se vai o Renato Gaúcho pro Atlético e o Cuca pro Grêmio, É, de repente vai saber, né? Pode ser. Valeu, Soler!